despertar coragem e paciência. São duas virtudes, coragem e paciência. São virtudes que se completam e que, mais do que tudo, nos ajudam a viver melhor. Precisamos de coragem para superar as dificuldades do caminho, assim como afirmou nosso amigo Chico Xavier, quando disse o seguinte: em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho e paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Pois vamos dizer que só a coragem nos faz agir. Esta afirmação de Chico, surgido o obstáculo, o medo pode aparecer e nos mobilizar, era o que ele dizia. Mas só a coragem nos faz agir, apesar do medo. E ser corajoso não significa que não tenhamos medo. Apenas quer dizer que a nossa valentia supera a covardia. A coragem está ligada ao nosso instinto de conservação, pois muitas vezes, se não agirmos diante de alguma ameaça, a nossa vida poderá ser comprometida. Então, aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os cosmos. Eu tenho visto alguns exemplos de casais que estavam passando por uma fase de apatia perante a vida, cheios de problemas financeiros que não se desenrolavam, mais por falta de atitude do que qualquer outra coisa. E aí, inesperadamente, surpreendem-se com a constatação de que a esposa está grávida. E diante do filho que virá ao mundo, eles são tomados de uma coragem tal que aí começam a enfrentar as dificuldades com garra, com confiança e mais determinação. E aí acabam por desatar os nós que antes pareciam tão difíceis de serem desatados. Eles passaram a ter um porquê para lutar bravamente pelo filho que estava por chegar. A coragem se apoia em nossos porquês. Procuremos nos lembrar sempre disso, porque a partir dessa conexão com as nossas motivações, com certeza nós seremos capazes de grandes realizações. O apóstolo Paulo dizia que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Portanto, Deus nos criou com um espírito de fortaleza, de coragem, embora nem sempre acreditemos nisso. Falta-nos, às vezes, fé em nossa capacidade. Por essa razão, acabamos nos acovardando perante os desafios que aparecem na nossa vida. Mas não são para nos derrotar, são mais para nos permitir conhecer o quanto somos capazes de realizar muito mais do que supomos. A Terra é considerada pelos espíritos de luz um mundo de provas. É um mundo de testes, de experimentação dos potenciais divinos que cada um traz dentro de si. Evidentemente que todo esse potencial está, às vezes, adormecido dentro de nós. Por isso é que o mundo terreno é cheio de obstáculos, porque isso faz com que cada um se veja estimulado a buscar interiormente forças e capacidade até então desconhecidas, com vistas à superação dos desafios da vida.
Nenhum problema surge em nosso caminho sem que tenhamos a respectiva força e capacidade para equacioná-lo. Aliás, o problema está em nossa vida exatamente para despertar o gigante que adormece dentro da gente. Reconhecer isso nos enche de coragem para aprender, para lutar, perseverar e seguir adiante até a vitória. E Chico Xavier também fala da necessária paciência para não desanimarmos diante das fraquezas. Humanos que somos, nós ainda temos pontos muito vulneráveis que precisam de aceitação e paciência. Não entremos em guerra interior por conta deles, nem nos desanimemos tanto quando eles se evidenciarem. Certamente, ninguém se condenaria se nascesse com uma deficiência física. Então, por que nós vamos nos condenar se ainda temos alguma deficiência espiritual? Não vamos eliminar essa deficiência à custa de agressões íntimas. Segundo o Evangelho, é o amor que cobre a multidão dos nossos erros. Desanimar é humano, mas só se for por alguns minutinhos. Enquanto eles passam rapidamente, vamos exorcizar o desânimo cantando, assim como Ivo Lins cantava. Despertar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr na praia, nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada, nada, nada de esquecer. Obrigado por me ouvirem. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.